O Porto do Recife e o Seminário de Padres em Olinda transformaram Pernambuco e deram origem a um movimento de vanguarda. O Brasil fazia parte do Reino Unido de Portugal quando, em 1817, militares, comerciantes, donos de engenho, padres, negros e pobres se rebelaram contra o rei. Uma revolução que ecoou na Europa e nas Américas. Muitos acontecimentos chegaram a ser escondidos da história, mas não foram esquecidos. 200 anos depois, os valores da Revolução Pernambucana ainda são atuais. O Porto abriu o Recife para o mundo. Açúcar e algodão ainda ajudavam a sustentar a economia de Portugal no início do século XIX. Este era o mais importante porto da região. O Porto do Recife ele não só escoava só produtos da capitania de Pernambuco, mas de toda essa região que mais tarde vai ser chamada de Nordeste. A Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, então muitas coisas escoavam por aqui, o que deixava divisas. E por onde saíam mercadorias para enriquecer a corte portuguesa, também chegavam as notícias. A circulação dessa informação, dessas repúblicas, das revoluções liberais no mundo, nos Estados Unidos, no Haiti, mesmo na Revolução Francesa. Essas informações estavam muito concentradas nos conventos e eram essas pessoas que tinham acesso a essas informações, ou mesmo os que iam estudar na Europa, que voltavam com essas novidades, com essas possibilidades. Em Olinda, as informações mais atualizadas, as ideias mais modernas, circulavam pelo Seminário de Padres. Fazia 17 anos que tinha sido inaugurado. O Seminário de Olinda era diferente de tudo o que havia na educação do Brasil na época. Preparava jovens para a igreja e também para o Estado, com professores que estudaram na Europa. O bispo Dom José de Azeredo Coutinho era do Rio de Janeiro e estudou em Portugal. Veio a Pernambuco com a missão de construir o seminário, uma determinação da Igreja Católica com o apoio do Marquês de Pombal, uma espécie de primeiro-ministro do reino português. O bispo escreveu cartas à coroa alertando para a falta de investimento em Pernambuco. Ele viu que essa igreja estava em circunstâncias numa província muito sofrida, né, com problemas seríssimos de gravames de impostos sobre a população. Os comerciantes e donos de engenhos estavam insatisfeitos, pagavam muitos impostos e se sentiam abandonados pelo rei, que nesta época estava morando no Rio de Janeiro. A família real tinha fugido de Portugal durante a invasão de Napoleão Bonaparte em 1808. Se pagava tributos de várias coisas e aí tem um momento que ele reclama ao rei, olha, a capitania da Paraíba ela está isenta de determinados tributos, a de Pernambuco não está. E o que isso acontece? Onerava os cofres da capitania, então não se poderia fazer grandes benefícios na localidade diante dessa carga tributária. Os militares se sentiam desvalorizados. Outras categorias também estavam descontentes. Escravos, padres, comerciantes e propriedade eterna. Neste momento de 1917, nós vamos encontrar um grupo que está dizendo o seguinte, olha, desde a saída dos holandeses, o rei sempre havia uma espécie de pacto. Gastou-se dinheiro, perdeu-se sangue e tiramos Pernambuco dos holandeses e entregamos para a Vossa Majestade. Em compensação, tem que ter umas mercês para a gente, né? Então, há muito tempo, Pernambuco foi governado por gente da terra e não gente que vinha de fora. Depois, um rei morre, vem outro, então isso vai modificando. Então, essas elites vão se sentindo o quê? Desalojadas, estão perdendo espaço em algum canto. Estava havendo uma espécie de desconforto com o trono. Há indícios de que a Revolução estava sendo preparada há quase 10 anos, com o envolvimento de padres do Seminário de Olinda. Eu gosto muito de uma passagem que é do Arruda Câmara, que era um frade carmelita. Quando ele estava no leito de morte, em 1810, ele chama o padre João Ribeiro. Ele delegou ao padre João Ribeiro um documento que não poderia cair em mãos contrárias, porque senão seria
um inferninho para todo mundo. E ele pedia que aquele documento fosse entregue ao nosso amigo N nos Estados Unidos. Quem é esse amigo N? Eu não sei. Então, claramente a gente observa que estava sendo costurado toda essa revolução. As reuniões para discutir a Revolução aconteciam em lojas maçônicas. As lojas maçônicas sempre foram um centro de irradiação do pensamento de independência, do pensamento republicano. Chegou a Pernambuco exatamente através dos padres e através também dos comerciantes que tinham dinheiro e condições de viajar para a Europa e se educarem na Europa. Os revolucionários estavam se preparando para tomar o poder na Semana Santa. A informação chegou aos ouvidos do governador de Pernambuco, Caetano Pinto de Miranda Montenegro. Ele ouve dizer, está havendo uma conspiração. E envolvidos nessa conspiração está Domingos José Martins e alguns padres ligados ao seminário de Olinda. E mais alguns militares que seriam, em princípio, de sua confiança. Caetano Pinto, de imediato, resolve mandar prender os cabeças. As prisões começaram na manhã do domingo, 6 de março de 1817. Tudo ia como o governo planejou, até o momento em que o brigadeiro português Manuel Joaquim Barbosa de Castro deu voz de prisão ao capitão José de Barros Lima, conhecido como Leão Coroado. Leão Coroado puxou a espada e assassinou o comandante. Morto porque o Barbosa vai prender e não se contenta em prender. Ele fica feliz de ser leal à coroa e começa a falar da infidelidade daqueles que ele vai prender. Então isso irrita o Leão Coroado e o seu sobrinho e eles matam. Quando isso acontece, é como se, na realidade, o barril de pólvora explodisse. Mas explodiu antes de tempo, sem que houvesse uma organização sistemática e uma estrutura que fosse, de certa maneira, criando um ambiente. No quartel, os outros insatisfeitos, militares nativos, distinguir, não eram militares ligados à direção, a comando, mas militares comuns, que já viviam, de certa maneira, machucados pela diferença, pelo tratamento diferenciado, então esses militares se rebelam e aderem ao que então eles consideram é uma revolta. É uma revolta contra a coroa portuguesa. A Revolução Pernambucana começou com o sangue de um oficial português. E todas as outras pessoas ligadas à coroa portuguesa passaram a correr risco. O governador de Pernambuco se refugiou com militares portugueses no Forte do Brum. Era o forte mais afastado do foco da revolta. Os gritos de Viva a Pátria ecoaram pelas ruas do Recife. Um governo provisório foi formado 2 dias depois. A grande qualidade da República instalada na capitania de Pernambuco é a organização administrativa. Todos os documentos da propagação, da legitimação, da explicitação e da explicação do que era aquele movimento de ruptura, de liberdade, naquele que se vivia naqueles primeiros dias, ficou a cargo dos padres e passou a ter a marca característica de cartas pastorais. O primeiro documento preparado pelo governo provisório foi chamado de Preciso. Foi escrito para explicar à população tudo o que estava acontecendo e também para ser enviado ao rei. Nesse documento, a junta que assumiu procura deixar claro que a luta era contra a tirania do rei, não contra os portugueses. Diz que, segurando as suas famílias, pessoas e propriedades de toda sorte de injúria, fazendo-os continuarem em seu comércio, tráfegos e ocupações, com maior liberdade que dantes, proclamando enfim: não haver mais daqui por diante diferença entre nós brasileiros a europeus, mas deverem todos ser tidos em conta duas só e única família, com igual direito a uma só e a mesma herança, que é a prosperidade geral de toda esta província. Foi um dos primeiros documentos impressos em Pernambuco. E como símbolo de rebeldia, o brasão real foi colocado de cabeça para baixo no fim do documento.
Entre as primeiras medidas do novo governo estavam baixar impostos e aumentar o salário dos militares. O bando é um documento a ser lido publicamente ao som de taróis. Então imagine o efeito psicológico, numa época que não tinha televisão, não tinha rádio, o documento ser lido publicamente ao som de taróis. É um bando que anuncia que dali em diante as pessoas não deveriam mais se tratar por vossa mercê, e sim apenas por vós. O tratamento vossa mercê nessa época dava uma ideia não só de deferência, mas como também de subalternidade. Decreta e decretado tem o seguinte: o singelo tratamento de vós, único que compete aos patriotas, tanto na sua capacidade coletiva quanto individual. Negros e pobres que não estavam envolvidos com o planejamento da Revolução se sentiram atraídos pelas ideias do novo governo. Isso, em parte, explica uma adesão que começa de uma forma estranha de muita gente pobre, muitos negros, a 17. 17 não é um movimento pela abolição. Essa adesão de negros e pobres chamou a atenção de pessoas contra o governo provisório. Para tirar da Revolução o apoio de senhores de engenho e donos de escravos, lançaram um boato de que o novo governo iria abolir a escravidão. Nutridos em sentimentos generosos, não pôde jamais acreditar que os homens, por mais ou menos tostados, degenerasse do original tipo de igualdade. Deseja uma emancipação que não permita mais lavrar entre eles o cancro da escravidão, mas deseja lenta, regular e legal. A resposta deles foi esse documento dizendo que não. Eles não iam abolir a escravidão, mas que aquele boato era lisonjeiro, porque eles consideravam aquilo uma coisa imoral e que a longo prazo, algum dia, a escravidão teria que se acabar. Os revolucionários tomaram o poder com o propósito de não apenas se separar de Portugal, mas de criar um país, uma federação. Prepararam uma Constituição, um documento inspirado na Revolução Francesa e na independência dos Estados Unidos. Essa história de federação caía muito bem nos planos de Pernambuco, até porque nós sempre tivemos planos autonomistas. Pernambuco ganhou o apoio de outras províncias da região. Na Paraíba, no Rio Grande do Norte e no Ceará, começaram movimentos para se libertar de Portugal e fazer parte de uma federação baseada na República. A Revolução não foi feita para Pernambuco. Nós fomos, vamos dizer, o epicentro. Mas talvez a capital dessa república seja no centro da federação, que talvez seria ali onde é mais ou menos Campina Grande, onde seria a sede do parlamento. Quer dizer, Pernambuco teria seu governo, a Paraíba teria seu governo, o Rio Grande do Norte teria seu governo, o Ceará teria seu governo, mas haveria um governo central. Quer dizer, isso é um modelo norte-americano. Foi feita uma bandeira para representar a federação. As estrelas simbolizavam as províncias de Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte, onde chegaram a ser criados governos provisórios. O arco-íris, a amizade, a união dos povos. O sol, a luz que brilhava para todos. A cruz, numa alusão ao nome dado ao Brasil na época do descobrimento, Terra de Veracruz. Ela foi apresentada numa cerimônia aberta ao público, chamada de Bênção da Bandeira. Ali estavam os emblemas, ali estavam os símbolos da Revolução. Foi uma cerimônia que ela é de natureza política, mas ela teve um caráter assim militar e religioso muito importante. O discurso do deão vacante da Diocese de Olinda, que nesse momento não tinha bispo, e o decano do bispado é quem ocupava o lugar do bispo, ele imprime assim, digamos, todo um ar de entusiasmo, né? E sobretudo de intérprete, que se coloca como intérprete, né, do futuro que está por vir daquela revolução. Ele dizia assim que eles seriam, mesmo que eles fossem heróis, morressem, eles eram vitoriosos porque eles estavam empunhando a bandeira da liberdade. Para manter o território era preciso reforçar o arsenal das tropas. Também era importante negociar o apoio de outros países para conseguir o reconhecimento da nova federação. O comerciante Antônio da Cruz, conhecido como Cabugá, foi para os Estados Unidos como um embaixador de Pernambuco. Cabugá conseguiu, assim, digamos,
tarifas mais interessantes para que os Estados Unidos pudessem comprar produtos pernambucanos. Conseguiu também que navios pernambucanos pudessem entrar em águas norte-americanas sem nenhum problema. E ainda mais conseguiu que ele pudesse comprar munições de guerra em qualquer loja. Jornais europeus e americanos publicavam notícias sobre a Revolução em Pernambuco. O de Boston, da Filadélfia. A gente sente pela matéria que eles estão muito animados com a questão de mais uma república na América, porque seria uma coisa interessante para poder manter um canal de diálogo de comércio. Nos Estados Unidos, Cabo Gás se encontrou com José Bonaparte, irmão de Napoleão Bonaparte, para contratar oficiais que se viram a Napoleão. Então, contratando esses homens experimentados, eles iriam engrossar as fileiras nossas do exército pernambucano, que os revolucionários sabiam que aí era a grande brecha, porque nós não tínhamos homens para combater o exército real. Mas quando os reforços de armas e dos oficiais de Napoleão chegaram, a coroa portuguesa tinha conseguido sufocar a Revolução. Frotas vindas da Bahia e do Rio de Janeiro bloquearam o porto do Recife. Bloquear o porto porque evitaria qualquer socorro vindo de fora, ou chegada de armas, ou qualquer coisa dessa. Esse bloqueio do porto é feito, ninguém entra, ninguém sai. E com isso, o que vai acontecer? O governo vai se enfraquecendo, faltam armas, faltam recursos, e então começa o ataque daqueles que vieram no bloqueio para retomar o território. Se vendo derrotado, o grupo dos revoltosos procura o comandante do bloqueio, Roberto, e ele diz: não há acordo. Quem estava envolvido com a Revolução foi preso. Só no Forte das Cinco Pontas, um dos mais antigos do Recife, 150 pessoas foram aprisionadas. Os principais líderes assassinados. O padre João Ribeiro conseguiu fugir, mas sem ver saída, se suicidou. Seu corpo foi encontrado pelas tropas do rei. A repressão, sabendo da importância dele, né, e do ódio que tinha pelas ideias que ele desenvolveu, o seu cadáver que estava sepultado tornaram-no insepulto, né, ou seja, retiraram o cadáver, desenterraram, né, cortaram-lhe a cabeça, que passou mais de 2 anos exposta em praça pública. Esse suplício a que foi submetido o corpo do padre João Ribeiro, para não dizer a pessoa do padre João Ribeiro, queriam atingir a pessoa, o ideólogo, dá ideia exatamente da importância do padre João Ribeiro. Com o fim da Revolução, Pernambuco perdeu uma parte do território, uma área importante na produção de cana-de-açúcar. Que é uma área bastante interessante, Canavieira, ela é cortada de Pernambuco para formar uma província, que é a província das Alagoas, que este ano está fazendo o seu bicentenário de fundação da província. O mapa do Brasil mudou mais uma vez em 1824. Pernambuco perdeu outra parte, a comarca do São Francisco, numa retaliação ao envolvimento na Confederação do Equador, que lutava pela República. A experiência inédita e revolucionária de Pernambuco em 1817 durou mais de 70 dias. Mesmo assim, não ganhou destaque nos livros de história. Quando vem a independência do Brasil, é evidente que Dom Pedro I não poderia colocar 17 como um símbolo da nacionalidade, porque era uma república radical que ameaçou a unidade da América Portuguesa, aquela coisa toda. E então colocou, claro, em Confidência Mineira, que tem um herói que é muito interessante, que é um alferes, ou seja, uma pessoa que é pobre, mas não é um miserável, não é negro, talvez, né? Enfim, então foi bom o Tiradentes, escolher um outro símbolo. Eles não poderiam escolher 17 para ser o símbolo da nacionalidade. A Revolução Pernambucana inspirou outras revoltas liberais no Brasil. A independência foi proclamada 5 anos depois por Dom Pedro I. A bandeira, desenhada em 1817, foi oficializada 100 anos depois como a bandeira do estado de Pernambuco, agora somente com uma estrela. É um patrimônio que é muito apropriado pelo pernambucano. O pernambucano trata a bandeira do estado de uma forma muito afetiva. Nada
existe sem que um sonho se transforme numa ideia. E quando sonho e ideia têm compatibilidade, a realidade se constrói.